Abra sua Bíblia em Hebreus 13 e 17. Hebreus 13 e 17. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Lediel e esposa, chega aqui, sente ali, por gentileza. É uma alegria a igreja para das atividades para agradecer a Deus pela vida do pastor Lediel, que tem sido um guerreiro, vice-presidente dessa igreja e sendo um grande fazedor de diferença. A palavra de Deus diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos por todos os irmãos e amigos que aqui estão. Te agradecemos por mais um ano que tu tens dado ao pastor Lediel. Louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado. Querida igreja, querida liderança aqui presente, baseado nesse texto, eu quero falar um pouco sobre este versículo: obedecei a vossos pastores. Eu quero colocar um tema como pastor, um guerreiro escolhido por Deus. E quero dizer, você, pastor Lediel, é um guerreiro escolhido por Deus. Nesse tempo em que a figura do pastor muitas vezes tem sido desprestigiada, tão atacada e muitas vezes até incompreendida por alguns aí fora, vale a pena saber que Deus continua dando pastores à igreja. Quem dá pastor à igreja é Deus. Deus usou o profeta Jeremias dizendo: e eu vos darei pastores. Quem dá pastor à igreja é Deus, e Deus tem dado pastores à grande família ADBlu, e nós somos alegres, porque quem dá pastores a essa igreja é Deus, não são pastores feitos de qualquer jeito, ou eles mesmos se consagrando, como a gente vê nesse Brasil ou mundo afora, mas aqui vemos homens chamados e vocacionados por Deus. Deus continua dando pastores à igreja, homens que têm chamada, que são verdadeiros fazedores de diferença, pastores verdadeiros guerreiros, chamados e vocacionados por Deus. A igreja conhece. Pastores chamados por Deus são aqueles que cumprem seu chamado com fidelidade e com lealdade, que gastam e se desgastam na obra de Deus para cumprir com excelência o desempenho do seu ministério pastoral. E temos visto isto na vida do pastor Lediel. Tem sido muitas vezes o primeiro que chega aqui no templo, muitas vezes já 7 da manhã, e o último que sai, aconselhando, orientando, ajudando, fazendo a diferença. O verdadeiro pastor chamado por Deus é aquele que realmente se entrega de corpo, alma e espírito ao Senhor, e Deus o capacita como servo para que ele possa desempenhar as funções pastorais com fidelidade. E sem dúvida, quem comissionou, quem chamou, quem vocacionou você, meu filho, tem sido Deus, e a igreja tem sido testemunha disso. Nesse versículo se destaca 3 atos do rebanho para com o pastor. Fala em obedecer, fala em submeter e fala em orar. Quando a igreja obedece e submete à autoridade pastoral, naturalmente ela reconhece que o pastor é um mensageiro de Deus. A igreja não pode rejeitar a palavra ou desprezar a palavra de Deus recebida através daquele que Deus o chamou para
trazer a sua palavra. Quando a igreja ora pelo seu pastor, como essa igreja assim faz, o clima fica mais leve e a mesma abre um verdadeiro caminho para o sobrenatural dos céus acontecer no meio da igreja. E eu louvo a Deus por esta igreja que sempre tem orado pelos seus pastores. Quando a igreja ora pelos seus pastores, milagres acontecem, prisões são abertas e a manifestação da graça de Deus são derramada abundantemente no meio do povo, e nós percebemos isso na grande família ADBlu. O valor de um pastor está no desenvolvimento de suas tarefas pastorais, isso com muita responsabilidade, fazendo isso com muito amor e fidelidade a Deus. O texto nos mostra as responsabilidades do pastor quanto às suas ovelhas, pois a Bíblia diz: pois velam por suas ovelhas, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Sem dúvida, como todos nós vamos prestar contas diante de Deus, o pastor também vai prestar conta como ele pastoreou a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 28 diz: portanto, cuide de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou para pastorear, a fim de pastorearem sua igreja comprada com o próprio sangue de Jesus Cristo. Esta igreja tem um valor, essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, e que todos os pastores que pastorearem esta igreja tem que realmente ser homens chamados, homens que pastoreiem com amor, com integridade e fidelidade. O valor de um verdadeiro pastor está na sua vida de gratidão. Gratidão tem que fazer parte do DNA de um pastor. Gratidão é uma atitude que nunca pode faltar na vida de um homem chamado, na vida de um homem vocacionado por Deus. A vida passa e com ela nós vamos aprendendo muitas coisas importantes no pastoreio de um rebanho. E pastor Lediel, nós percebemos isso, da sua chamada, da sua vocação, e ele também percebe que o seu pastoreio junto a esta igreja também não se pode fazer sozinho. Nós dependemos da liderança, dependemos de outras vidas que ajudam a pastorear. Entre os muitos conhecimentos que nós vamos adquirindo no decorrer das primaveras, uma das coisas que aprendemos é que também devemos valorizar e reconhecer aqueles que trabalham e não economizam esforços para fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. E eu quero aqui agradecer a todos os líderes, a todos os dirigentes de congregação, a todos os pastores auxiliares, a todos líderes da diretoria, a todos os líderes de departamento, a você que faz parte de um departamento, a vocês que tocam, que cantam, vocês ajudam a fazer com que esse lugar seja um lugar mais avivado, mais aprazível. Que bom ver vocês tocar e o grupo aí cantar. Que bom saber que você, pastor, que você, dirigente de congregação, você, presbítero, você, líder de departamento, está fazendo a coisa acontecer lá. E nós sabemos, pastor Lediel sabe, que nós dependemos também do esforço dos senhores, porque no decorrer da nossa jornada ministerial, sempre Deus tem colocado ao nosso lado pessoas dedicadas, e nós agradecemos a Deus, porque você faz a diferença na grande família ADBlu. São pessoas que vivem também ajudando com dedicação, agem incansavelmente para ajudar no crescimento da igreja, e nós, como pastores, só temos que agradecer a Deus. Todo pastor
ele, sem dúvida, ele é grato pelo rebanho e por aqueles que ajudam a liderar a igreja. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Lediel. Que bom que o pastor Lediel tem sido esse pastor dedicado, chamado e vocacionado por Deus para ajudar a pastorear. E nesta noite, nós estamos celebrando a Deus por mais um ano que Deus tem concedido ao pastor Lediel. Dia 6 de setembro agora, sexta-feira, ele completou mais um ano. Creio que o pastor Lediel é esse instrumento de Deus que vive pregando e espalhando por onde passa a renovadora e transformadora palavra do nosso Deus. O pastor Lediel é aquele que prega, e nós temos percebido isso com entusiasmo, prega a palavra de Deus, porque ele sabe que essa palavra é a única verdade que pode realmente mudar e transformar não só as vidas, pode transformar o nosso mundo, pode transformar o nosso Brasil, pode transformar o nosso estado e pode transformar a nossa querida cidade de Blumenau. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que aviva, é a palavra de Deus que regenera, e por isso que nós pregamos a palavra com dedicação, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Lediel, que tem sido um pregador exímio da palavra do Senhor. Eu sou um pastor e um pai feliz. Não tem como não ser feliz, né, irmãos? Tendo um pastor como filho, que tem sido um exemplo para essa igreja. Então eu sou um pastor feliz. Eu e minha esposa somos realizados. E essa igreja tem um pastor como vice-presidente, que tem sido um grande fazedor de diferença. Tem sido um canal de bênção na vida da igreja e um verdadeiro proclamador das boas novas do Evangelho. Agradeço a Deus pela tua vida, meu filho, por esta igreja que você está ajudando a pastorear. Você tem sido um grande abençoador de vidas em todo sentido. E pastor é isso, irmãos. Ser pastor é ser guia. Ser pastor é ser um referencial. Ser pastor é ser amoroso. Ser pastor é ser carinhoso, compreensível, ser desprendido e um grande acolhedor. E temos visto isso na tua vida. Ser pastor é ser resgatador, guardador, orientador de muitas vidas. Agradeço a Deus pela tua vida. Quero agradecer por todo o trabalho, por toda a dedicação, todo o carinho, toda a energia com que você tem ajudado a conduzir a grande família AD Blue. E não só você está de parabéns, esta igreja e esta cidade está de parabéns por ter um homem desse quilate como você, pastor Lediel. A igreja do Senhor Jesus, nesta querida cidade, celebra a tua vida. Comemoramos mais um ano da tua existência. Isso com muita alegria nós celebramos. Feliz aniversário, muitas felicidades, que as ricas bênçãos dos céus sejam derramadas abundantemente sobre a tua vida, a vida da tua esposa, a vida dos teus filhos. Desejo sempre que você, meu filho, meu amigo, meu companheiro, como diz Paulo, companheiro das batalhas, lutador por esta causa santa, que você possa ter muita unção, muita saúde, muita paz, muito amor e prosperidade na tua vida pastoral. Deus continua dando pastores à igreja. Por isso Jeremias, eu repito o que Jeremias disse: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. É Deus que dá pastores à igreja. Deus dá pastores com o mesmo espírito que o profeta Daniel tinha. A Bíblia diz que o profeta Daniel tinha um espírito
excelente. E eu vejo isso. E a igreja percebe isso, os pastores auxiliares percebem isso, que você tem esse espírito excelente. A Bíblia diz que Daniel era um homem vocacionado para aconselhar, para administrar, para ajudar no reino. E você tem sido esse homem que ao nosso lado tem aconselhado, ajudado, e que Deus continue te abençoando. Vocação é algo que não se pode copiar ou imitar, é um dom que vem de Deus. Quando Deus vocacionou e chamou você, meu filho, para o ministério pastoral, eu não tenho dúvida que Deus também colocou um espírito excelente em você, assim como Deus colocou em Daniel. Quando o pastor está afinado com a vontade soberana de Deus, ele também recebe a visão celestial daquilo que Deus deseja fazer. Deus deseja realizar muitas coisas nesta igreja, e Deus tem dado a visão também a você, para ajudar a falar aquilo que é necessário acontecer. Deus deu sonhos para José. Ouse a sonhar. Quem deu sonhos para José foi Deus, e Deus tem dado sonhos para você. Ouse a sonhar. Os sonhos de José não eram deles, foram dados por Deus. Não eram sonhos com anseios ou sendo de aspiração pessoal, mas eram sonhos que estavam nos planos, nos projetos de Deus. E pastor com a visão de Deus não é aquele que se entrega a desvaneios ou a presunção própria, mas é aquele que coloca-se à disposição do Senhor para realizar os projetos divinos para uma cidade. Pastor chamado, pastor vocacionado, recebe a autoridade de Deus, como Deus deu para Moisés. E Deus tem dado também autoridade para você, meu filho. Moisés foi um líder com habilidades de liderança, com autoridade, com intimidade com Deus inigualáveis, e que isso possa percorrer toda a tua vida. Moisés estava disposto sempre a lutar pelo seu povo e ver Deus transformando aquela gente. Continue lutando pela igreja, para que Deus continue transformando vidas. Um pastor vocacionado, ele também recebe autoridade, ele também recebe graça, ele também recebe visão, ele também recebe poder, como o apóstolo Paulo, que se tornou o maior evangelista, teólogo, missionário, plantador de igrejas, isso de toda a história do cristianismo. E eu vejo que Paulo foi um divisor de águas para o cristianismo, e eu desejo e creio que você venha a ser um grande divisor de águas para a geração dos novos pastores que estão aí, ou que estão chegando, que você seja esse divisor de água. Não esqueça, meu filho, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus realizou obras extraordinárias em Éfeso, e que pelas tuas mãos Deus possa também realizar obras extraordinárias por onde você for, por onde você passar, nessa cidade e aonde você for. Aleluia. O que a igreja precisa é de obreiros dessa qualidade, de Paulo, de José, oh aleluia, mas também de Moisés, mas também de Neemias. A Bíblia diz que Neemias foi um obreiro com uma liderança tremenda. Neemias foi um empreendedor, guiado pelo desejo de fazer o extraordinário. Neemias foi um líder que orava e agia, que falava e fazia, que confrontava e consolava. E que você seja esse homem que realmente possa falar e agir, orar e ver Deus agindo, planejar e motivar, confrontar e consolar. Neemias, um líder que buscava a glória de Deus e o bem do povo, para que Deus pudesse realmente abençoar a nação de Israel, e que não seja diferente na tua vida de liderança. Eu termino dizendo: sabemos que a igreja necessita urgentemente de obreiros que tenham um coração quebrantado, como o coração de Davi. Isso nós podemos
profundamente ver na tua vida. Davi era um homem espiritual, que vivia alinhado com os planos e projetos de Deus. Tinha coragem para confessar as suas misérias e falhas, mas também era um homem que orava, que se quebrantava, que tinha intimidade com Deus. Foi quando foi confrontado, ele não jogou as suas falhas embaixo do tapete, mas ele rasgou o seu coração diante do Todo-Poderoso. Davi teve as qualidades que agradaram os céus, e ele se tornou aquele homem humilde, com disposição para servir. E que você tenha humildade e sempre disposição para servir ao Senhor, para servir a igreja, porque o ministério pastoral é um ministério de serviço, é um ministério de servir a igreja. Isso chama a atenção dos céus, e assim nós vemos que Davi passou a ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E que você, meu filho, seja um homem segundo o coração de Deus. Parabéns, pastor Lediel. Continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, um verdadeiro fazedor de diferença, um canal de bênção para esta igreja, mas também para esta cidade. Que você possa sempre ser um proclamador das boas novas. Não deixe nada impedir a tua caminhada. Ninguém pode impedir a tua caminhada. Neemias, ele foi aquele homem que um dia ele disse: eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra, e você não pode parar. Eu sei o que é ser filho de pastor, porque também sou filho de pastor. Eu sei que muitas vezes pessoas com maldade nos corações acham que eu fui pastor porque o meu pai deu um jeito, ou acho que você é pastor porque teve um jeitinho nosso. Não, você foi pastor porque Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Você foi escolhido. Chegou um momento na tua vida que você passou dias em coma e no hospital quase à morte, mas Deus tirou você de lá, porque Deus tinha um projeto na tua vida, e não tem demônio para parar o que Deus quer realizar na tua vida. O que Deus quer realizar na tua vida, Ele vai realizar. Só tem uma coisa: faça, meu filho, o que Neemias fez. Não olhou para trás, não parou, não deu ouvido às críticas. Criticaram Neemias, zombaram de Neemias, caluniaram Neemias, falaram asneira e coisas terríveis contra Neemias. Ele só tinha uma palavra: eu não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Você não pode parar, porque você está fazendo uma grande obra nesta igreja. Continue sendo o pastor Lediel, cheio da graça e da verdade.